Mas, ó, primeira coisa, eu acho super importante esse tipo de coisa aí. Essa coisa igual você tá falando, de brincar, entendeu? Porque é nesse de brincar que acaba popularizando o negócio, entendeu? Que é meio que foi a sacada, né? O Sam Altman é um cara, que ele é muito visionário, entendeu? Ele é muito visionário. Cara, igual o Bruno falou assim, quer ficar fazendo pergunta idiota? Faça a pergunta idiota que você quiser, cara. Porque cada pergunta idiota que você tá fazendo, você tá ajudando a popularizar aquela ferramenta, entendeu? Então, você tá falando que hoje você tá fazendo como brincadeirinha, tal, não sei o quê. Isso aí é muito bom que você vai popularizando, entendeu? Por exemplo, suas filhas já estão tendo acesso a isso, entendeu? E já A Luísa fez um também. Então, já estão brincando. Então, isso aí, eu acho, o pessoal fica meio assim, eu falo, cara, isso é pra quem gosta da tecnologia, eu acho que essa fase, ela é muito importante. Porque é daí que a pessoa... Porque você pode tomar gosto daqui um dia e falar, quer saber, cara? Eu vou pegar uma ferramenta lá igual que o Bruno usa e vou fazer um negócio aqui diferente agora. E é muito bom esse momento que ninguém fez nada ainda. Eu lembro o YouTube no começo que falavam, já fizeram de tudo? Eu falava, ninguém fez nada ainda. E era tão gostoso. E eu falei pra você, eu tô me sentindo de novo no começo do YouTube. Quando eu posto alguma coisa de inteligência artificial, eu falo, as agências me ligam, querem fazer reunião, tipo, nossa, que a gente quer saber disso. E YouTube, influência, tá um negócio tão concorrido, que tá tão difícil conseguir vender, conseguir um tempo do cliente pra oferecer um projeto. E aí, cara, eu tô muito feliz de estar na inteligência artificial e de... E roubando o emprego dos outros. Mas ó, pensa só, eu nunca poderia fazer o clipe do Ziba, cara. Sabe por quê? Porque eu ia oferecer um clipe pra ele, com certeza ele ia ter um diretor de arte melhor, um diretor melhor, com uma visão lá da Califórnia. Pá. Muito difícil competir, né, cara? E provavelmente quando chegasse no final do clipe, se eu fizesse, ia sair completamente diferente do que eu imaginei. Porque precisa errar muito pra conseguir ser um artista bom em alguma coisa. Agora, na plataforma essa de inteligência artificial que é mais simples... eu fiz um monstro, o Ziba falou, eu quero esse clipe aí, vamos fazer numa qualidade muito legal, porque eu errei muito sozinho, eu fui errando, tirando, mudando. Então, um artista, pra ele pintar um quadro, ele precisa de um pincel, ele faz um quadro. Um diretor de vídeo, de cinema, precisa de um exército. E muitas vezes, o grande aprendizado do diretor é que o filme não fica do jeito que você queria, você vai abrindo mão, o outro vai dando ideias, o outro vai botando bedelho, o negócio vai desandando. Você vai gravar, não tá sol, tá chuva... Com a inteligência artificial, você tem o controle total, volta um pouco a essa experiência de ser uma pessoa com uma ideia que chega num resultado legal, né? O que normalmente os filmes não são assim. Mas na área de vocês dois aí, até pra vocês falarem, quais são as grandes críticas que tem? Tirando esse negócio de emprego e tal, não sei o quê, quais são as grandes críticas que tem, assim? Acho que a principal envolve o uso não autorizado de material para se treinar essas IAs. Então, envolve muito direito autoral. No início, quando surgiu as IAs generativas de imagem, a grande crítica era de que a Stable Diffusion, né, que treinou um dos primeiros modelos, ela tinha usado imagens na internet para treinar. Então, as pessoas, esses conteúdos que eram gerados, as pessoas começou a gerar materiais que eram parecidos com os conteúdos originais. Então, por exemplo, os autores de desenho começaram a ter os estilos deles sendo reproduzidos. Então, você olhava para as imagens e falava, não, mas esse aqui quem fez não foi um IA, foi fulano. Então, começou-se a ter esse debate em torno do roubo intelectual dessas obras para se treinar as IAs. Mas hoje, essas ferramentas elas já são treinadas com dados licenciados ou dados públicos. Por exemplo, o Photoshop hoje ele tem a IA generativa que gera conteúdo a partir de dados licenciados. Então, ele não tem esse problema com direitos autorais. Esse problema já foi superado. Entende? Acho que era a principal questão inicial. E depois, acredito muito que é nisso, né? Do roubar empregos, tirar empregos, né? Que a IA vai falar. Mas assim, eu digo, a gente tem assim, desde que o mundo é mundo, a tecnologia fazendo com que empregos manuais fossem sendo extintos, né? Você não tem hoje mais datilógrafo. Você não tem mais o datilógrafo. Eu fiz curso de datilografia. Eu também fiz. Eu fiz, mas já era... Como é que chama no computador? É datilografia? O meu foi datilografia em máquina de escrever, e na minha prova final, minha mãe fechou o porta-mala no meu dedo. Olha. Eu fazia a prova final com o dedo inchado ainda. Mas passei. Então, desde que o mundo é mundo, as profissões vão sendo substituídas, a tecnologia vai tirando esse processo manual.
Então, é o que eu falo. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, mas a IA não vai roubar o seu emprego. Quem vai tirar esse emprego é um profissional qualificado que manja da IA para operar essa inteligência artificial. Então, se você é um fotógrafo, por exemplo, e você não se atualiza com as ferramentas disponíveis para melhorar o seu trabalho, outro fotógrafo que aprendeu a usar essas ferramentas, ele vai tirar o seu trabalho porque ele vai entregar uma qualidade muito melhor e num prazo muito menor. Entende? Então, isso para todas as áreas. O profissional que não quer ficar para trás, tente colocar a inteligência artificial dentro da sua profissão. Porque dá para colocar em tudo. Em tudo. Em todas as áreas você consegue utilizar ferramentas de inteligência artificial para otimizar e para trazer um produto melhor. Interessante. Porque assim... E aí? Não, é porque eu ia dizer que às vezes eu já tentei fazer assim, hoje eu vou conversar com tal cara e eu vou lá no ChatGPT aqui para ver se ele me ajuda aqui a criar um programa para um Flow Podcast, né? E aí eu desisti porque eu vi que me atrapalhava, não funciona direito no meu processo, porque ele começa a me sugerir um monte de coisa que todo mundo já perguntou aquilo ali, porra. Eu queria ir por um outro caminho, tá ligado? E aí eu parei de ir por isso daí, mas eu não duvido eu tenho certeza que ajudaria, e eu espero que os nossos artistas aqui não fiquem putos, mas, ajudaria talvez numa thumbnail. Os caras usam a inteligência artificial pra mexer na thumbnail, será, gente? Então já tá tudo bem. Eu já faço, já. Ninguém fica puto também. O que tu ia falar? Não, o que eu ia perguntar pra ele, o lance seguinte, que ele falou do artista, né? Mas você não acha que tem artista que quer ter seu traço copiado? Então, porque assim, o estilo, ele não pode ser registrado como uma música. Você não é dono, né? Você não pode ser dono de um estilo. Tá. Entende? Então, aquele seu jeito de fazer, você aprendeu ele observando outras pessoas. E é exatamente isso que uma IA faz quando ela é treinada. Muita gente imagina que dentro do modelo tá os dados do treinamento. E isso não existe. O que está ali dentro são parâmetros do quais essas IAs reconheceram nos dados. Por exemplo, tem um dado, você entrega ali uma imagem de uma banana. A IA sozinha vai conseguir encontrar um padrão ali. A forma, a cor. E ela vai jogar isso dentro do banco de dados. Ela vai saber esses parâmetros. Quando você pedir para desenhar uma banana, ela vai usar esses parâmetros e não a imagem original. Entende? Então, por isso que o estilo não dá para você registrar, porque é uma coisa subjetiva que você conseguiu de outras coisas. Entendi. E aí, do mesmo jeito, ela está observando aquilo, ela está aprendendo como que cada coisa funciona. Referências que a gente tem, referência. Né? E a partir dessa referência, quando você pede uma banana vermelha, ela sabe qual que é o formato e ela sabe o que é um vermelho. Ela vai misturar os dois e vai te dar aquilo. É desse jeito que funciona. Então, quando a IA gera uma imagem, gera uma música, gera tudo, ela aprendeu com dados, mas os dados de saída são outros. É isso. Não, e no seu caso, qual que é a grande crítica que tem? Dentro do audiovisual, assim, é mais ou menos a mesma também? Cara, sim, a grande crítica nos Estados Unidos o pessoal tá pegando bem mais pesado com conteúdo feito por inteligência artificial. Assim, mais em que parte? Hateando nessa questão de tão economizando, cortando o caminho, não escolhendo os artistas e fazendo com algo que se inspirou na arte deles para criar. Mas eu, trabalhando com esse ambiente, eu descobri, por exemplo, um ambiente de desenvolvedor na parte de inteligência artificial, onde os desenvolvedores e os artistas criam como se fossem presets de modelos de design. Igualzinho quando a gente vai trabalhar com design, você procura referência. Então, já tá se criando um ambiente diverso, artístico, com essa ferramenta. Então, vamos dizer que você quer fazer hoje um anime. Em vez de você criar o traço do zero, você vai até essas comunidades, que é open source, escolhe alguém que fez um traço legal e utiliza ele. Então, ou seja, mais do que os artistas estão incomodados, eu acho que vai começar a galera a entender que o artista vai usar isso, né? Você vai disponibilizar é o tal do artista que tá querendo dispor... Porque essa que pra mim, eu já conversei com vários artistas e eu nunca vi um consenso, porque tem isso. Tem o cara que ele não quer que o traço dele seja... Aí ele tá fora desse ambiente aí. E aí tem o cara... Cara, eu faço questão, cara, que o meu traço esteja lá dentro. Pra mim vai ser tipo um orgulho eu ver uma galera usando o meu traço, entendeu? E essa, pra mim, que é uma das grandes discussões que vai ter. Porque
não vai chegar num consenso, né? Consenso não vai ter. Não chega. Acho que deve ser de cada um pra... Cada um Aí escolher cada o um vai seu. ter que decidir. É. Mas aí você acha que nós vai ter, a galera vai ter o quê? Tipo, que dar uma autorização pra isso? Como que é? Para usar o material, né? Por exemplo, hoje o que a gente joga, há muitos anos, não vem de hoje. Tudo que a gente joga na rede social já era utilizado para treinar IA. Isso não acontece de hoje, isso acontece há muitos anos, É há aquele mais papo de que você década. colocou ali, não é seu mais, né? Isso, e não Entendi. existe uma lei que obrigue as empresas a usar ou não utilizar. Elas fazem, a Deus dará o que elas entendem por bem. Algumas avisam, mas não avisam que já estão treinando e você tem que ir lá dizer que não quer que treine, entende? Então, esse problema, acho que o que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que tudo que você publicar, ou você já vai deixar configurado que não quer ser usado para treinamento, ou ela já vai entender, a IA dessas empresas já vai entender que não pode utilizar o que não está autorizado, sabe? Então, Mas complexo, eu acho que tem uma não é questão mais ainda complexa, que é o seu modelo. Vamos dizer, Igor, você aqui, eu tirei algumas fotos de você, agora eu tenho o seu modelo. Cara, isso é uma questão, tá? Então você vai lá na minha produtora, a gente faz o seu modelo e você assina um contrato dizendo que eu não posso usar sem a sua aprovação. Porém, eu posso aqui entrar na internet, você, pessoa pública, no Flow, pegar algumas fotos e produzir. E eu acredito que, ou do Instagram da pessoa, eu acredito que em pouco tempo não vai ter como a gente controlar os nossos modelos. Não vai ter como a gente controlar. Por exemplo, texto, a gente não tem essa noção, mas o que a gente escreve também é utilizado para treinar IA dentro das redes sociais. Uma publicação contando como foi o dia. E você não dá valor para isso. Você quer saber da sua imagem, da sua voz, você fica preocupado com isso. Mas o que você criou em texto também é utilizado. E aí, pode usar? Não pode usar? O que você acha? Você é a Cara, favor? Porque assim, ó, eu fico pensando que é mais ou menos uma vibe de não adianta segurar a onda. Não adianta. Então, sei lá. Eu vou te dar um exemplo muito claro do que pode ser feito, que eu acho que, assim, que se fizer vai dar certo. Por exemplo, os dubladores. Os dubladores estão muito preocupados porque já existe a dublagem automática, já existe a substituição de voz, então corre o risco de a dublagem acabar porque você vai ter isso feito de forma... hoje não tem tanta qualidade, mas que 2, 3 anos já vai estar uma coisa que A gente conversou isso há 5 anos atrás, lembra, Bruno? E você falou, eu acho que no futuro há 5 anos a gente vai ver as bocas mexerem nos idiomas. Eu chamo isso de labialização, labiar das palavras. A gente tem esse grande problema na dublagem, né? Porque a pessoa está falando em português, mas está labializando o inglês. Isso não se muda. Naquela época eu já falava, daqui a um tempo você vai ver, os filmes vão estar tudo assim. E a gente já tem ferramentas para fazer isso. A gente já consegue fazer isso. Então, uma coisa que eu não imaginava é que a gente já conseguiria também manter a entonação do artista original. Então, além de conseguir mudar os lábios, a gente consegue transferir a voz para aquela dublagem e a gente consegue fazer a entonação. Então, a emoção que o artista original coloca, ela pode ser traduzida para qualquer idioma. Então, no caso dos dubladores, tem-se esse medo porque vem essa tecnologia que vai atropelar. O que eu acho que pode ser feito? A gente tem uma dublagem, assim, espetacular. Para mim, a melhor do mundo, de longe. E uma inteligência artificial, ela para conseguir, por exemplo, fazer o roteiro adaptado à nossa realidade, as piadas, por exemplo, aquela contextualização, não vai ter inteligência nenhuma no mundo, ainda daqui a 100 anos, que vai conseguir fazer isso. Não tem. Então, o profissional que consegue fazer isso, já é um profissional valorizado. Segundo ponto, a gente vai precisar, por exemplo, em alguns casos, de ter o que eu chamo de voz-guia. Com essa voz-guia, a gente consegue transferir o timbre, que é o que identifica a voz de cada uma das pessoas. A gente consegue transferir o timbre de uma pessoa para essa voz-guia. Então, por exemplo, eu quero fazer a sua voz. Eu posso falar e eu transfiro o seu timbre e será você falando com seu sotaque e tudo mais. Então, o profissional de dublagem, ele vai dar essa entonação, ele vai conseguir fazer essa voz-guia para comerciais de TV, para produtos, para desenhos animados. E, por fim, eu acho que eles têm que se unir agora, não para proibir. Se tentarem proibir, como eu já vi dubladores falando, proibir o uso da inteligência artificial na dublagem,
acho que vai criar um efeito contrário, da população ficar contra eles, porque querem ver, eu quero ter o direito de assistir dublado com inteligência artificial para eu ver a voz daquela pessoa. E é muito impressionante, né? Pra você É ver muito a voz da impressionante. pessoa, né? E é o que eu falo. Agora, esse pessoal tem que se unir para regulamentar de uma forma que, no Brasil, a dublagem seja obrigatória em todo filme que fosse feito. A dublagem orgânica tem que existir. Não proibindo a sintética. Vai haver a sintética e a orgânica. Quando eu for assistir, eu vou escolher qual eu quero ver. Entendeu? Esse é o caminho, porque aí não vai tirar emprego deles. Eles vão continuar fazendo dublagem. Pela lei, não vai ser permitido ter só a dublagem sintética. Então a gente vai ter os dois lados. A gente vai ter a sintética e a orgânica e todo mundo vai ganhar. Acho que esse é o grande caminho que devem brigar. Se tentarem proibir, o pessoal não vai apoiar a causa. Entendi. Bom, eu fico pensando no que aconteceria vamos lá, será que todos os países deveriam seguir essa linha aí, tu acha? Como é que já tem alguma lei lá fora nesse sentido de como lidar com isso? Porque assim, a gente tá, talvez, assim, e aí tu vai poder me dizer se a gente tá muito no começo, porque me parece que a gente tá muito no começo de um troço que vai ficar, vai fugir do controle, mas assim, não no sentido ruim. Tipo, muitas pessoas saberão usar e produzir material usando essas ferramentas, né? Cada vez mais. E aí chega num ponto que a gente começa a duvidar de tudo, né? Que pode rolar na internet. Você sabe que isso aconteceu quando o Photoshop saiu. Quando surgiu o Photoshop, pensou-se assim, tinha-se isso. Não, acabou. Agora imagem não prova mais nada. Porque dá para se fazer montagem. E aí passou-se para se confiar só em vídeo. Só em vídeo prova e tudo mais. Imagem é montagem. Aí passou-se um tempo e todas as pessoas viam uma montagem porque ela já estava acostumada, ela conseguia identificar, ela falava, isso é montagem, isso é Photoshop. Era isso que se dava. Ficou famoso, né? Isso é Photoshop. Ficou famoso falar. Entendeu? E eu acredito que com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Foi o que o Sérgio falou. É importante que essa massificação ocorra para servir como uma vacina para as pessoas. Eu concordo. Que as pessoas tenham contato para que elas saibam que existe a possibilidade de... Porque, por exemplo, quando meu conteúdo começou a viralizar, ele viralizava bastante porque ele batia na pessoa, a pessoa ficava assim, mas como que é possível, com tanta realidade, colocar o rosto de uma pessoa em outro vídeo? Entende? Então, no início, muita gente achava que era verdade. Por mais cômico que fosse, eu recebi um monte de vídeo de gente brava achando que era verdade. Então, esse problema de não haver o contato, isso contamina. Então, a pessoa vai acreditar porque ela não tem a ideia que aquilo é possível de ser alterado daquela forma. Havendo essa massificação, funciona como vacina, todo mundo conhece, e daqui a pouco as pessoas vão olhar e vão reconhecer os padrões dentro daquelas imagens, aquele jeito que a imagem se move, aquela física dentro da imagem, o jeito que aquela coisa se mexe, não é real, não é como funciona aqui no mundo real. Então, isso é IA. A pessoa vai conseguir detectar, até pela fala, sabe? Antes era bem difícil, hoje já está quase impossível. Mas acho que daqui a um tempo a gente vai se acostumar ao padrão e vai identificar mais facilmente o que igual o pessoal começou a detectar as coisas feitas por Photoshop, né? Exatamente, né? Igual no Photoshop. A pessoa vê e fala, não, é Photoshop. Entendeu? Isso aqui não é possível, né?